Bem-vindos, desenvolvedores e desenvolvedoras. Aqui é o MDev falando, e hoje eu estou em um vídeo que eu vou dar início a uma microsérie, que é de 2 episódios. O primeiro episódio, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o JavaScript, então a gente vai falar sobre diversas funções que o JavaScript fornece para a gente. Vou fazer um resumo desde variáveis até estruturas mais avançadas, né, de exportar, de repetição, de manipular array. E também no segundo vídeo, a gente vai estar dando uma introdução ao TypeScript, que então vai ser o que o TypeScript se diferencia do JavaScript, para ser bem entendido. Essa minissérie vai fazer um resumo, né, principal do que o JavaScript tem e do que o TypeScript tem. E o maior intuito dessa série é preparar para ser possível entender completamente meus vídeos, né, de Discord.js. Você não precisa assistir meus vídeos de Discord.js para entender esse vídeo, e porque eu vou estar fazendo um resumo do JavaScript. A primeira coisa que a gente vai falar é das variáveis, né? Porque como a gente armazena dados e informações no JavaScript. O JavaScript nos fornece 3 meios principais de armazenar informações, ou seja, de declarar variáveis. A gente tem o const, então const test1. A gente tem o var, então test2. O que const está dando erro? Eu já explico. Let, test3. Esses aqui são os 3 jeitos de que tu pode declarar variável. Então, o const tu vai ver que aqui já está dando erro. Por quê? Porque o const é uma variável que tu não pode mudar. Então, é uma variável final. Ao tu atribuir um valor a ela, tu nunca mais vai poder modificar esse valor. Então, se eu colocar const test1 atribuindo 20, e eu depois aqui colocar test1 recebe 10, eu vou dar um console log test1 e vou dar um console log test1 depois disso. Vocês vão ver que eu vou estar usando o Node.js para rodar o programa. Se eu rodar, ele vai dar erro. Então tu vê que ele fala o 20 e ele diz aqui o erro. O erro foi o quê? Test1 igual a 10. Porque tu não pode mudar o valor de uma variável que é constante, que é no caso de const, né? Tu até pode pegar para o português constante, que vem também do inglês de constant. Então, o const se diferencia dessas outras variáveis por causa disso. E a gente tem o var e o let. O var e o let, eu pessoalmente não uso var, nunca usei, e eu uso muito let. O let, tu pode mudar o valor da variável. Então, se por exemplo, eu coloquei ali test3, nem vou falar nada, né? Não vou nem atribuir nenhum valor. Vou atribuir aqui depois, test3 igual a... Vamos botar uma string agora, né? Que é outra coisa que a gente pode atribuir à variável. Então, olá. E vou dar um console.log test3. Agora eu vou colocar assim, bem-vindo. Bem-vindo. Vou dar mais um console.log test3. Okay? Se eu executar esse meu programa, o que vai acontecer? Ele vai primeiro dizer olá, depois vai dizer bem-vindo. Porque eu posso atribuir qualquer valor. Inclusive, eu posso mudar o tipo da variável. Que isso é outra coisa importante. Se tu vem de uma linguagem que tem a tipagem, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Java, né, que tem tipagem. O JavaScript não tem tipagem, tá? Então, tu pode, na toda variável, tu pode colocar número, objeto, um array, string, boolean, né, char, que não faz diferença, porque ela vai aceitar tudo. Então, se eu quiser trocar o tipo aqui, colocar true, eu posso, entendeu? Porque não está definido a tipagem. JavaScript atribui a tipagem já para tipo. Outra coisa interessante para quem está vindo de outras linguagens é saber que no JavaScript, se tu usar aspas simples, também funciona para string, né, que algumas linguagens não deixam. E o JavaScript também permite, dentro da string, se tu usar o acento
JavaScript que é agudo, eu posso colocar uma variável dentro da string, entendeu? Sem que ter que dividir ela. Então eu posso colocar olá, o símbolo cifrão, né, que é o símbolo de dinheiro, abrir as chaves e colocar, por exemplo, teste1. Então se eu rodar agora o código, vai dar olá 20 true. Então tem essas características, né? Então o JavaScript acaba sendo muito livre nesse aspecto. Então, visto as variáveis, vamos agora falar um pouquinho sobre alguns operadores, né? Os operadores do JavaScript são semelhantes a de outras linguagens, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer... Eu vou só colocar aqui. Eu vou usar let, tá? Para fim do tutorial. Eu, pessoalmente, recomendo nas variáveis usar const para tudo que quer seja fixo e let para o que tu quer alterar, quer poder mudar, até para te ter uma organização. Mas, no meu caso, eu vou usar let aqui para mim poder ter flexibilidade. Então, a gente tem um operador de subtração, né? Mais 10. A gente tem a subtração. Deixa eu só mudar aqui. A gente vai ter a multiplicação, a divisão, né? Que a gente tem aqui os 4 operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, sabendo desses operadores, a gente já consegue fazer a maior parte das contas, né? Vamos ver agora para os operadores booleanos, né? Então, se a gente quiser comparar. Para a gente comparar, o que acontece? A gente vai ter praticamente igual, tá, a outras linguagens. Então, 10 é maior que 5, né? Teste 6. 5 é menor que 10. Se a gente quiser o maior igual, a gente também, né, tem um maior igual, né? Se a gente quiser juntar, né, duas verdades, então a gente pode colocar i 5 é menor que 6, né? A gente usa o duplo e. Se a gente quiser, por último, dizer ou, né? A gente pode colocar 5 é menor ou igual a 10, ou, que é as duas barras verticais, né? Que fica ali próximo dos shift do Z ali no teclado. 7 maior que 9. Né? Então, são esses tipos de operadores que a gente tem, né? Eu vou colocar aqui um console log de tudo e eu já volto. Terminei de colocar os console log, mas eu me dei conta que eu esqueci de como mostrar de como compara os números, né, ou strings, ou valores booleanos, e como tu vê se é diferente. Então, eu adicionei o teste 11 e o teste 12, né, então 6, para comparar, né, 6, dois símbolos iguais, então 6 igual a 6, e para ver se é diferente, 6, ponto de exclamação, igual a 5. 6 é diferente de 5. O que acontece? Se eu executar aqui, né, para mostrar para vocês, vocês vão ver que está tudo certinho, né? Então 20, 0, 100, 1 e tudo verdadeiro, né? Porque é realmente tudo verdadeiro. Só que o JavaScript tem uma particularidade interessante quando se compara string com um valor numérico. Então, 6 igual a string de 6, qual a diferença? É o seguinte, 6 é o valor 6. 6 como string, que é entre aspas, é digamos que é a letra 6, tá? Então, são coisas diferentes, que um é valor numérico e outro é uma string que é só a letra 6. Mas para o JavaScript, são a mesma coisa quando a gente usa só apenas dois iguais para comparar. Porém, se a gente usar 3 iguais, ele vai verificar o tipo também. E ao verificar o tipo, vocês vão ver que ele vai dizer que é falso. Porque quando a gente tem 3 iguais, ele vai só de número para número, string para string. Só que se é 2 iguais,
é de número para string ou de string para número que ele vai funcionar, tá? Então, deixo esse adendo, né? Porque de repente tu vai comparar uma string e um valor e talvez dê a mesma seja true e tu não entenda por quê, tá? Então, vamos ver agora o que é realmente esse console.log. O console.log serve para a saída que a gente vai querer mostrar no console. Então a gente tem três tipos principais, que é o console.log, né? Então, o normal, que eu vou dizer. A gente tem o console.error, né? Que é erro. E console.warn, que é aviso. Então, quando eu executar o programa, dá normal, erro e aviso. Mas não mudou nada. Sim, não mudou nada, porque eu estou trabalhando num ambiente simples, né? Mas se eu tiver rodando e onde que tem log, por exemplo, separa log de erro, separa log comum ou separar em log de aviso, ele vai separar, tá? Então, dependendo de como tu estiver usando, tá? Talvez faça sentido na situação do teu programa ter essas três diferenças. Então, agora vamos para as estruturas condicionais. Aí a gente tem algumas estruturas condicionais que são o if, né? If e com else. E a gente também tem o switch. Ele já cria aqui para mim o switch. Então vamos com calma. O if, a gente vai ter uma operação, a gente vai ter um valor booleano, então true ou false aqui, né? Então a gente pode colocar tanto só true, que não tem muito sentido, né? Porque a gente quer uma condição, essa condição sempre vai ser verdadeira. Então vamos colocar 5 menor que 10. Então eu quero que se for 5 menor que 10, fale que é menor. Eu só colocar aqui, menor. E se não for, eu quero que diga que é maior. Tá? Aqui vamos ignorar por enquanto, porque vamos primeiro com if. Se eu rodar, aí ele vai dar erro porque esse aqui não está definido. Então vamos comentar aqui esse código e vamos rodar. Vai dizer menor, porque 5 é menor que 10. Se eu colocar então aqui 15, vai dizer que é maior. Tá? Tu pode usar o if independentemente do else, né? Que é permitido, né? Que vai gerar os meus resultados. E tu pode também usar o if sem as chaves, né? Quando tu quer só uma linha. Então, se eu colocar aqui, eu posso colocar o console log menor aqui. Tu também pode, se tu quiser, colocar um else depois desse if de uma linha, né? E colocar um console.log maior. Pessoalmente, eu não recomendo, se tu for colocar else, deixar em só uma linha, tá? Porque eu acho que fica ruim de visualizar no código, mas é permitido, né? Mas eu sempre que vou colocar um else, eu acabo colocando um if, né? E uso o else também com as chaves, só por eu achar melhor de ver depois no código, né? De tu se achar. Então vamos pro switch. O que é o switch? O switch é uma estrutura que tu pode ter uma variável, então eu vou definir uma variável aqui, que vai ser const igual a 10. Desculpa, vou colocar aqui 10. Se eu tiver aqui no switch 10 e eu colocar aqui que nesse caso é 10, ele vai executar console.log é, é 10. Se não for 10, eu quero que diga que não é 10. Tá? Então, se eu executar meu programa, ele vai dizer que é 10, porque key, né, que é a minha variável aqui que está servindo como comparação, né,
vai vir aqui no case, né, no caso 10. Então, quando acontecer de key ser 10, ele executa isso aqui. E tu vai ver que tem esse break. Esse break serve para o seguinte, porque se eu tiver um outro caso case, que seja 10, que eu não sei se até não vai gerar um erro, mas eu acho que não, é 10 também. E eu não usar o break, vou colocar o break aqui, vocês vão notar, vocês vão reparar, que ele executou duas vezes, né? Porque eu tenho dois casos case e 10. Só que o que acontece? Se eu colocar o break aqui, ele vai quebrar a sequência. Ou seja, ele vai vir aqui, o caso é 10. Diga que é 10. Né? O console log que é 10. Break, pare. Ele vai vir para cá. Ele vai ignorar o que tem depois. Então se eu executar agora, ele só vai dizer que é 10, por causa que tem um break no final do caso, né? Só que, por exemplo, e eu posso colocar quantos cases eu quiser, tá? Então 6, 7, 8, 9, então é infinito. Mas, por exemplo, aqui eu tô com 6 e 10, né? E se eu colocar 1? Se eu colocar 1, ele vai cair aqui como default. Que o default é o padrão. Né? Então a gente coloca esse padrão quando a gente quer que execute, se não entrar em nenhum dos casos acima, né? A gente quer que execute alguma coisa. Então vamos fazer esse switch como if para vocês entenderem que eles são relativamente parecidos. Então se eu colocar if k igual a 10 e else if k igual a 6 e depois só else, e copiar aqui os console.log, console.log, console.log. Então aí aqui eu vou mudar aqui a 6, né, porque a gente está agora vendo aqui é 6. Se eu executar como está, né, vocês vão ver que vai dar 2, não é 10. Né? Se eu colocar que é 10, vai dar 10. Então, podem ver que, e se eu colocar que é 6, né, que eu vou ali para 6, né, que tem os dois diferentes, vai cair no 6. Então, o switch é uma espécie de if encadeado, né? Eles não têm tanta diferença em si, né, do if padrão, né, para a maioria dos usos, mas às vezes pode ficar um pouquinho mais limpo, né, no teu código, se tu vai fazer 5, 10, 20 comparações, né, então às vezes o switch acaba sendo uma alternativa mais limpa, né, de colocar no teu código. Agora vamos para as estruturas de repetição em JavaScript. A primeira é o for, tá? Então eu coloco for, abro parênteses, coloco let i igual a 0. Eu vou estar declarando uma variável que vai, digamos, conduzir o for. Eu vou colocar que a minha condição, agora a gente colocou a condição, que é i é menor que 10. E eu vou colocar i igual a i mais 1. O que isso aqui faz? Ele declara a variável i, tá? Para o for. Enquanto i for menor que 10, ele vai executar o que estiver dentro, né, dentro das chaves. E depois de executar, a cada execução, né? Então, executou uma, daí ele vai fazer isso aqui toda vez. I igual a i mais 1. Outro pode também usar i mais mais, tá? Que também funciona, que soma 1. E eu vou colocar console.log i, tá? Ao executar o programa, a gente vai ver que ele foi até 9, né? Porque eu botei aqui menor que 10. E ele executou as 10 vezes, né? Porque de 0 a 9, né? Então 10, que eu declarei. Agora vamos para a segunda estrutura de repetição, que é o while, tá? O while é um pouco diferente. O while executa enquanto a condição que tu colocar nos parâmetros, nos parênteses, for verdadeira. Então, por exemplo, eu vou declarar aqui const condição igual a true, tá? Eu vou colocar aqui uma outra, que só para efeitos de teste, eu vou usar let count, tá? Que vai ser uma contagem, porque é mais simples de fechar o loop, né? Que eu só preciso de um if. Vou colocar 10. Eu vou dizer que se e if count é igual a 12,
ele vai dizer que... Desculpa, tem que ser um let aqui. Let. Eu coloquei um colchetes em vez de chaves. Eu vou dizer que condição é igual a false. E se não for, né, eu vou colocar aqui para count somar 1, né, a ele mesmo. Então, se eu colocar aqui um console.log count e colocar um console.log iniciou aqui, tá bom? Vocês vão ver o seguinte, o iniciou vai executar, desculpa, eu esqueci de mudar aqui para condição, a gente vai ver que, esqueci de mudar isso aqui, então a gente vai ver o seguinte, quando eu coloquei, fiz um erro aqui, cometi um erro, e eu não coloquei dois símbolos iguais. Se alguém notou, bom. Então ele vai o que vai acontecer? Ele vai dizer iniciou, né? 3 vezes. Por quê? Porque vai ser 10, então enquanto ainda vai ser true, vai vir aqui, vai executar de novo, vai dizer que iniciou, vai executar de novo porque vai ser 11, daí vai virar 12. Daí ao dizer que virou 12, ele vai cair aqui, vai dizer que condição é false, né? E vai sair 12 no count, né? Porque executou 3 vezes, né? Até ver que tem que ser falso. Agora, para a terceira estrutura de repetição, a gente tem o do while. Ele é igual, tá, ao while. Só que o que acontece? Se eu colocar aqui let condition, não vou mudar condition mesmo, é igual a false, ele vai executar pelo menos o que está aqui no do uma vez. Então, essa é a diferença deles. Porque se eu rodar isso aqui, mesmo que a condição seja falsa, ele vai executar uma vez. Por quê? Porque ele vai fazer o seguinte, o do é, faça isso, tá? Então ele vai fazer uma vez, então faço isso, e daí ele vai ver depois. Enquanto isso for verdadeiro. Então, enquanto isso, o que tiver dentro do parênteses ser verdadeiro. No caso, como é false, ele só vai executar uma vez, que é a primeira. Mas se, tá? Tu tiver uma execução que daí vai ser true aqui, né? Então vamos true, né? O que vai acontecer? Se eu colocar vou colocar let count igual a 0, e cada vez que ele fizer isso, ele vai dizer count mais, né? Count mais, e a gente vai if count igual a 2, a gente vai dizer que condition é false. Tá? Então o que vai acontecer? Quando eu executar esse programa, ele vai executar 2 vezes. Por quê? Ele executou a primeira, count virou 1, né? E deles ele viu que não é igual a 2 e voltou. Ele executou a segunda, e ele viu que count era 2. Então 2 é igual, deixou condition false. Então ele sempre vai executar, tá, isso aqui primeiro. E um exemplo aqui, um pouquinho melhor pro do while, né, para entender essa dinâmica de primeira, é o seguinte. Ele vai começar com 2 e vai dizer primeira, né? Então ele vai executar a primeira vez, né? E vai dizer, se count for 3 e primeiro for true, ele vai resetar o count e vai dizer que é falso, né? Isso vai obrigar ele a executar a primeira vez e mais 2, né? Então, se a gente executar o programa, vocês vão ver que executou 3 vezes. Por quê? Porque minha condição é verdadeira, né? Primeiramente. E eu deixei count a 2 para, na primeira vez que ele executar, ele resetar o count, né? Para dizer, né? Para perceber, né? Que a primeira vez ele executa. O que a gente pode fazer para incrementar isso é dizer que condition é false, né? Antes. E condition aqui a gente coloca como true. E isso vai fazer o quê? Também vai executar 3 vezes, mas a gente percebe que mesmo a condição sendo falsa antes do do,
Se a gente colocar como ela é verdadeira dentro do do, o while vai executar, né? Porque o while só considera depois de executar o do. Agora vamos ver os arrays. Em português pode ser vetor, pode ser arranjo, tá? Mas é de certa forma, um conjunto, tá? De uma sequência, né, de variáveis, daria para se dizer. Então, eu vou fazer um array de frutas. Então, vou colocar aqui maçã, pera, laranja e melancia. Tá bom? Tem 4 frutas. Tem uma propriedade do array que também é meio junto de repetição, por isso que eu estou primeiro falando ele, que é o seguinte. Vou usar frutas, ponto, for each, tá? O for each é o seguinte, é para cada elemento. Então, como eu tenho 4 elementos, ele vai executar 4 vezes, só que para cada um. Eu vou colocar aqui. Eu vou criar uma função, tá? Eu já vou explicar melhor sobre funções, tá? No JavaScript. Então, eu vou colocar aqui fruta e index, tá? E vou colocar para dar um console.log nome. Eu vou só trocar aqui para usar o que permite eu colocar variável. Então, nome, vou colocar fruta, né, que vai ser o nome da fruta, e posição, que vai ser o index. Então, ao executar isso, ele vai me responder. Maçã está na posição 1, pera está na posição 1, desculpa, maçã está na posição 0, né, porque a gente começa no 0, pera está na posição 1, laranja está na posição 2, melancia na posição 3. Então, eu posso fazer o que eu quiser, né, porque para cada um desses aqui ele vai executar uma vez, né, então eu posso fazer uma outra lógica dentro. Outra, outra, outra função importante para os arrays é frutas.push, tá? Eu posso colocar aqui ou mais um array, ou só uma outra string. Então vamos adicionar aqui sei lá, bergamota. Comente aí como é que é o nome de bergamota onde tu está. Se eu der um console.log, tá? No frutas, tá? Ele vai ter a bergamota no final, porque eu dei um push. Então vamos ver mais um, que é o slice. Tá? Para o slice eu vou fazer o quê? Eu vou dar um const e eu vou primeiras frutas. Tá? Então eu vou colocar só primeiras e vou colocar igual frutas.slice. Tá? Vou do 0 até o 2. Tá? Então, se eu der um console.log de frutas e console.log primeiras, vocês vão ver aqui o que vai acontecer. Ó. Primeiro vai ficar igual, porque eu não alterei o array, né? Eu só cortei um pedaço dele e coloquei em primeiras, né? E atribuí na variável primeiras. Que foi da posição 0, que é maçã, até antes da posição 2, né? Então, do 0 ao 2. Então, maçã e pera ficaram em primeiras, tá? O que mais a gente tem no array que é interessante? Para terminar essa parte dos arrays, quero mostrar que a gente pode criar o quê? Eu vou colocar aqui let novo frutas, tá? E eu vou fazer uma pequena diferença, que é o seguinte. Se eu criar um array, tá? E usar 3 pontos, tá? E colocar primeiras, colocar uma vírgula, e colocar agora melancia, tá bom? E der um console log, o que vai acontecer? Novo frutas. Ele vai colocar o array, que era primeiras, e juntar com a melancia. Então ele vai colocar todo o array que é primeiras, porque eu coloquei esses 3 pontinhos, tá? Se eu colocar sem os 3 pontinhos, vocês vão ver que vai ter um array dentro de um array, né? Porque como no JavaScript não tem tipo, né? Você está acostumado com uma linguagem de tipo, tu pode fazer essas loucuras, entendeu? Então vai ter essa diferença. Então, o que acontece? Também tem que mostrar isso aqui. Que para mim, dar um console log em só um elemento do array, eu preciso colocar a posição dele. Então, se eu der um console log em primeiras, né, ele vai dar o console log
no array primeiro, né? Enquanto se eu colocar esses 3 pontinhos, ele vai dar só em maçã, por causa que ele pegou o array e juntou ao array que eu criei composto. Vamos agora para as funções, tá? O que é uma função? Uma função é um trecho de código que tu pode chamar, tá? Então ele não executa normalmente, só quando tu chama a função. Então tu coloca um nome para ela, vou colocar aqui função 1, e tu pode ter parâmetros ou não, tá? Então os parâmetros podem ser qualquer coisa, então eu vou colocar número, tá? E tá, ela pode ou não ter um retorno. Então vamos fazer duas funções diferentes. Então a gente vai fazer essa primeira função e a função 2, tá? A função 1 vai ser o seguinte, ela vai dar um console log no número que for fornecido vezes o 10. Já a função 2, eu vou fazer let, pode ser const mesmo, const número, vai ser igual a número dividido por 10. E eu vou retornar o número, que foi o resultado dessa conta. Tá? Então o que vai acontecer é o seguinte, eu posso chamar a função 1, tá? Vou passar um número que vai ser 100, e eu vou chamar a função 2, e vou passar um número que também vai ser 100. Se eu executar do jeito que está, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Ah, tá dando erro porque eu usei o mesmo nome aqui, né? Então, número, então vou botar resultados. A gente vai dar um retorno resultado. Erro meu. E vai ver que vai retornar 1000. Mas essa aqui porque não mostrou nada. Bom, não tem o console log, mas o que acontece? Ela retorna o resultado. Então, eu consigo ter o resultado dela se eu fizer const test, qualquer nome, função 2. E eu colocar um console.log test. Então, a gente tem esses dois tipos de função, né? Uma função que executa algo, né? E não retorna nada, e tem uma função que retorna. Como a gente também pode ter uma função sem parâmetros, né? Que é a função, eu vou chamar aqui de função só 0, pode ser. Vou tirar o parâmetro e vou colocar 9 vezes 10. Então, se eu chamar ela aqui, função 0, eu preciso mesmo que seja sem parâmetros colocar os parênteses. Ele vai executar 90, 1000 e 10. Só que a gente tem outro tipo de função. Porque o que acontece é o seguinte. O JavaScript, ele não é assíncrono, por padrão. O que é isso? Quando tu chama JavaScript, ele vai executar todas as linhas logo em seguida. E se tu tiver uma operação que demore um pouco mais, então, ou seja, às vezes tem que esperar uma resposta, que seja uma resposta do usuário, seja uma resposta, sei lá, de algum lugar, ele não vai esperar, né? Então, para isso que existe as funções assíncronas e async function, né? Então, também tem que pôr o nome, né? Então, função async 1 pode ou não ter parâmetros, tá? E pode ter mais de um parâmetro, tá? Pode ter número 1, né? E também pode ter retorno ou não ter retorno. Só que qual é que é a grande coisa? Aqui a gente pode usar const, não sei, resultado igual a await, tá? Número vezes número 1. O que vai acontecer? Resultado. Aqui não tem muito problema, né? Isso aqui porque o que acontece? Ele conta uma multiplicação como automático, mas se tu tivesse que esperar uma resposta, né, mais demorada, tu precisaria disso. Então vamos fazer uma função que realmente demora. A gente vai então fazer uma função normal, então function, e eu vou colocar o quê? Eu vou colocar esperar, tá? E daí tu pode me perguntar, pô, mas tu tá botando uma função para esperar, sendo que tu quer que demore? Então, eu vou colocar uma função esperar e eu vou colocar o quê? Para que retorne uma nova
promise. Vai ser um pouquinho diferente como funciona, porque quando tu tem uma promise, ela vai esperar ser resolvida para daí retornar, tá? Então tem esse tempo. Então aqui vai retornar só depois que essa promise for resolvida, tá? Então o que, que eu vou colocar aqui dentro da promise? Eu vou colocar aqui set timeout, tá? Set timeout. Eu não vou usar a função. Resolve, tá? Para resolver. Então ele vai dizer que resolveu quando o timeout for concluído. E ms, que vai ser o parâmetro que eu passar aqui. Só que não é síncrono, né? Porque, embora que ele vai esperar para retornar, como é uma promise, o spare ele meio que foge do await, por causa que é quase como uma combinação, assim. Então, tipo, resolve isso só para daí retornar. É meio uma await que tu pode usar em qualquer lugar, sabe? Mesmo numa função que não é síncrona. Porque o await só pode executar em funções assíncronas. Então, se eu fizer uma função assim, function, que eu quero que demore entre, eu vou colocar qualquer nome, tá? E eu vou colocar aqui o ms também, porque ms são os milissegundos que o timeout vai fazer para resolver. Eu posso então colocar console.log, né? Começou. É quase um timer, né? E eu vou colocar o quê? Await, esperar, e eu vou passar 2000, né? Para ser 2 segundos. E vou dizer console.log finalizou. E eu vou aqui tirar essas funções anteriores, essa aqui pode ir, e eu vou chamar essa função. Então demore entre. Vou colocar C mesmo, que eu coloco 2 aqui que não tem problema. Então começou, vocês vão ver que vai demorar 2 segundos para finalizar. Então é isso que o await faz, porque se eu tirar o await aqui, ó, para mostrar para vocês, vocês vão ver que não vai mudar, vai instantaneamente. O await que faz o JavaScript esperar. Tu vê até que ele demorou um pouquinho para concluir o programa porque o timeout ainda estava rodando. Mas o console log ele não esperou, ele só foi indo na função. Ok? Então vamos agora para o nosso tópico de objetos. Né? Então, Java também tem objetos, tá? O JavaScript. Então, let, vou dizer pessoa igual a. Para criar um objeto é chaves, tá? E a gente vai colocar as propriedades. Então, nome, vamos lá, João. Então a gente vai colocar aqui idade, 18. E profissão. Profissão, sei lá, engenheiro. Eu tenho um objeto que tem 3 propriedades, que é o nome, a idade e a profissão. Se eu colocar console.log pessoa, tá? Ele vai mostrar o objeto. Então, nome, idade, profissão. Mas se eu só quero acessar uma propriedade deste objeto, eu coloco ponto e o nome, né, dessa propriedade. Então, nome, ponto, profissão, e isso vai me dizer engenheiro. Bem semelhante a outras linguagens, tá, como se trabalha com objetos. Vamos para o nosso penúltimo tópico, que é como tratar erros, tá? Então a gente tem o bloco try-catch, tá? Que se por acaso surgir um erro aqui, ele vai captar, em vez de tipo encerrar o programa, e daí eu posso fazer alguma coisa. No meu caso, eu só vou querer o seguinte, ó. Vou querer aconteceu um erro, e eu vou colocar um erro mais erro, tá? Eu vou forçar aqui um erro, tá? Então eu vou fazer o seguinte, const legal igual a legal. Como vocês sabem, const eu não posso reatribuir, então eu vou fazer isso aqui, vou colocar o
Só que só para não encerrar meu programa instantaneamente, só vou colocar aqui aquela função timeout e eu já volto. Voltei aqui, fiz aqui para esperar um minutinho. Vou só chamar aqui agora a função e, tá? Só para vocês perceberem que não vai encerrar assim que der o catch do. Então aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele deu um note, tu pode ver que não, que ainda está executando o programa, né? Não encerrou. E diz, aconteceu um erro, type erro, assignment constant variable. Que é exatamente o erro de tu tentar atribuir. E assim, tu consegue tratar qualquer erro que der no teu código, tá? Porque normalmente se acontecer um erro, então, por exemplo, se eu tiro o try catch, eu vou só encerrar aqui o programa manualmente. Se eu tiro o try catch, ele vai encerrar o programa. Eu acho que não salvei, peraí. Não tinha salvo, ó. Ele vai encerrar o programa instantaneamente. Ele não vai deixar continuar. Isso é muito importante para os programas, porque ao fazer isso, a gente consegue, além de identificar onde está o erro, né, melhor, tu ainda impede que se acontecer por algum acaso, algum erro, teu programa inteiro não seja parado por causa de um erro que aconteceu, né? Tu consegue pegar esse erro e tratar, que seja mandando uma mensagem de erro, pedir para entrar em contato, né? Mas o teu programa não acaba encerrando. Então é importante. Agora, por último, tá? Nós vamos ver como tu consegue fazer mais de um arquivo, né? Para a gente usar, por exemplo, funções de outro arquivo. Então eu vou criar aqui mais um arquivo, que vai ser funções.js. Então eu vou criar aqui uma função bem simplesinha, tá? Que vai ser function oi e vou dar só um console.log oi, tá? Só que eu quero usar essa função dentro do meu arquivo principal, que é o index.js, né? Porque eu só executo o index.js, né? Quando eu executo aqui no meu console, né? Se eu executar agora, se eu salvasse, não vai acontecer nada, porque está vazio. Só que se eu só dizer oi, que também não vai acontecer nada, né? Vai dar um erro, que oi não está definida, que tem outro arquivo. Como é que a gente então faz isso? A gente vai no arquivo de funções, a gente pode fazer de duas maneiras. Se a gente só precisa exportar uma função no arquivo inteiro, a gente pode colocar export default function oi. Tá? Então ele está exportando a função oi. E eu vou colocar aqui import oi from funções. Desculpa. Pronto. Funções.js. E agora, se eu usar o oi aqui, vocês vão ver que vai ter executado oi. Se tu já mexeu com JavaScript, está vendo por que import, porque eu estou usando o módulo, tá? Porque a gente tem o módulo módulo e o CommonJS. Eu recomendo fortemente usar o módulo, tá? Porque ele é mais otimizado, ele é mais atual, tá? Hoje em dia está tudo se migrando para esse tipo de importação, tá? Então, se tu usa o const, eu realmente sugiro tu atualizar. Assim, tu exporta uma função, mas e se eu quiser ter várias funções, né, no arquivo de funções? Afinal, é funções, né? Não é função oi. Então, eu vou tirar esse export default, tá? E vou colocar mais uma função que a gente tem dois jeitos de fazer, tá? O primeiro jeito é esse. Function. Vou colocar tchau. Console.log tchau. Okay. E eu vou colocar export default oi e tchau. Esse é um jeito de fazer, tá? Então, tem um oi tchau. Só que se eu colocar aqui para rodar o oi, não vai funcionar. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui é um objeto que eu vou ter todas as funções que eu passei aqui como atributo. Então, oi tchau nesse caso.
Então, eu posso colocar o nome que eu quiser aqui, e eu vou ter que colocar funções ponto oi, né, para executar o oi, e funções ponto tchau, para executar o tchau, tá? Porque funções é o nome que eu coloquei aqui. Se eu quiser colocar aqui batata, eu também posso, vai executar do mesmo jeito. É só não tem o menor sentido colocar batata. Só que a gente tem outro jeito de fazer isso, né? Que é o seguinte, eu posso colocar export function e export function aqui em cima. E daí eu tiro o export default, tá? Só que agora vocês vão ver que se eu tentar usar dessa maneira, importar desse jeito, vai dar erro, porque ele não exporta nenhum default padrão, né? Ele só exporta cada função individual. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai importar, vai abrir as chaves e vai colocar o nome das funções que a gente quer importar, no caso, oi e tchau. E agora sim eu posso usar as funções diretamente. Então, oi e tchau. E assim a gente pode pegar funções de outros arquivos, tá? Então a gente só consegue realmente chamar funções. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, tá? Qualquer dúvida, convido a entrar no meu Discord. Uh, de repente comente alguma coisa, se tu tem alguma dúvida em algo, né? Posso tentar te ajudar também pelos comentários. E se tu acha que faltou alguma informação aqui, de repente a gente pode fazer talvez um segundo vídeo de JavaScript, né? Claro que a ideia é só ter dois vídeos, então um terceiro, né? Para dizer as coisas que faltou. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.